Olá, me chamo Larissa Gonçalves Santos, sou aluna do curso de graduação em administração. Hoje eu vou apresentar um trabalho sobre juros compostos da disciplina de matemática financeira do professor Jorge Kennedy. A minha matrícula é 2039.959. A minha turma é a 476306. Como mencionei, eu vou apresentar o trabalho sobre juro composto. E o que seria esse juro composto? O juro composto, né, no mundo financeiro, são chamados de juros sobre juros. Eles representam um regime de capitalização, onde os juros de cada período são calculados não apenas sobre o capital inicial, mas também sobre os juros. O juro é calculado sobre o saldo atualizado, ou seja, capital inicial mais os juros acumulados, e isso gera um crescimento exponencial do valor ao longo do prazo. Qual a importância, né, principalmente para os investidores? É o melhor amigo do seu dinheiro, basicamente falando, né? Quanto mais tempo o dinheiro fica investido, mais rápido ele cresce, pois o saldo é a base do cálculo dos juros e aumenta a cada período. Ou seja, quanto mais você pagar juros numa situação onde você está investindo, o retorno será maior. Na situação, quando a gente fala na posição, né, quando a gente fala de uma dívida de um empréstimo, o fator que faz a dívida crescer rapidamente, se não for controlada, pois você paga os juros sobre o principal e sobre os juros que não foram pagos, do valor pago ainda que não foi pago. Então, achei interessante trazer a fórmula, né, para a gente entender como funciona, né? O M ele vai representar o valor final, né, que é o montante. O C ele vai representar o valor inicial, que é o capital. E o I, a taxa de juros por período. Já o N é o período por tempo. E aqui eu trouxe um exemplo, né, como se eu tivesse com um investimento de R$ 5.000 durante um prazo de 6 meses e com uma taxa de 5% ao mês. Então, você vai notar que aqui no período a gente vai ter do primeiro ao sexto mês, né? Eu vou ter o valor inicial, que é o quanto eu vou começar esse investimento, a porcentagem de juros a cada mês e o valor montante, que é o valor final. E aí eu iniciei o mês com um valor de 5.000 investido, aonde os juros era de 5%, a média ali, né, do valor de 250. Então, note que no primeiro mês eu iniciei com 5.000, eu tive uns juros de 250 e o meu valor final, o meu valor mutante foi de 5.250. E assim foi aplicado durante os outros meses. Note que no mês 6 eu já estava com o valor de 6.381, né? Aplicado 5% de juros, me rendeu ali 319,07 centavos. Então, eu comecei com o valor inicial de 5.000 e durante o prazo de 6 meses, o tempo de 6 meses, eu já estava com 6.749. Então, para investir, os juros é o melhor aliado. E um exemplo na prática, né? Ainda dando continuidade da explicação do quadro acima, significa que a taxa de juros 5% ao mês incide não só sobre o capital, né, que é o valor inicial de 5.000, mas também sobre os juros que já foram ganhos, ou seja, o saldo final do mês anterior. E o crescimento, né? A gente nota que aqui no quadro a gente teve um crescimento absurdo, né, conforme o mês ia virando. Então, no primeiro mês eu ganhei um juros, né, um valor de 250, e no sexto mês eu ganhei um valor de 319. Ou seja, o valor dos juros aumenta a cada mês, porque a base do cálculo, né, ela sempre vai ser maior. E o resultado mutante que foi de 6.749 centavos, provando que o crescimento acelerado, exponencial, conforme mencionado lá no primeiro slide, é ideal para investimentos a longo prazo. E fazendo essa pesquisa, o que eu pude compreender e entender? É que o juro composto, ele nada mais é que o regime de capitalização e que permite que o crescimento seja exponencial do valor ao aplicar juros sobre juros, ou seja, sobre o saldo atualizado. Eles transformam de pequenos ganhos
iniciais em uma força acumulada, né, e cada vez maior, especificamente em horizontes a longo prazo. E através, né, desse contraste, do exemplo que eu mencionei anteriormente, pude entender também, né, ainda mencionando um pouco do juro simples, que já é o que oferece crescimento linear, que o juro composto é o único caminho que faz para multiplicar o patrimônio de forma significativa ao longo do prazo, né? E aí um exemplo disso são as aposentadorias e as grandes metas. Bom, esse foi meu trabalho. Espero que eu consiga ter entregado o que foi solicitado. Conforme nas minhas pesquisas, eu consegui trazer esse exemplo para explicar o que seria juros simples, de uma forma objetiva, clara e simples.